Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E eu queria que vocês me respondessem uma coisa: quem aqui não tem problema? Levante a mão. Muito bem, gostei de ver. Não tem problema aí. Não tem problema nenhum. Não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem problema de nada, né? Nunca levou uma topada. Nunca teve um problema, né? Isso é. Não tem, né? 23 de fevereiro. Agora está de férias, está sem problema. Muito bom. Queridos, problemas são comuns na vida do cristão. Vocês concordam com isso? Todo cristão enfrenta desafio dia após dia. E o inimigo, ele está ali sempre colocando um novo desafio. E você vence aquele e ele não desiste, coloca outro. E você vence aquele, ele não desiste, coloca outro, e é desafio após desafio. E são tempestades que vai nos acompanhando, que onde quer que a gente vá, o que a gente faça, essas tempestades vão nos acompanhando. E como a gente tem paz nessas tempestades? Qual o meio de a gente ter paz? Hoje, eu passei por essa situação e a gente fica se perguntando: quando isso vai acabar? Quando vai surgir paz no mundo de verdade? Quando é que a gente vai fechar a nossa porta e realmente se sentir seguro ali dentro da nossa própria casa? Muitas vezes nem isso nos sentimos, né? Mas Deus, Ele traz uma paz. A presença de Deus, Ele traz uma paz para os nossos corações. E essa paz, muitas vezes, não é uma paz que é capaz da gente imaginar. A paz que a gente imagina é uma paz de tranquilidade financeira. A paz que a gente imagina é uma paz de sossego. Você está numa rede, numa área, em alpendre, no sítio, escutando os passarinhos, o sino da vaca batendo, e aí você acha que aquilo é paz. E o mundo entende isso como paz. É tanto que a sociedade de hoje investe agora em chácaras. Todo hoje riquinho que tem condições compra um sítiozinho longe, um terreno de 50 por 50, faz uma casa, uma piscina, e ali é o cantinho da paz. Mas essa é a paz que o mundo dá. Mas Deus, Ele dá outra paz. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu queria ler Mateus, capítulo 14, verso 23 ao 33. Vamos fazer uma breve oração? Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, com Tua palavra aberta. Pedimos Teu auxílio, Tua orientação, para que possamos compreender esse texto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 22 em diante, de Mateus capítulo 14, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus com os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos lá, só para contextualizar vocês, antes da gente continuar. Um trecho anterior, ainda no capítulo 14, diz assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes, certo? O título anterior aí, no verso 13. Então, Jesus estava naquele momento, no Sermão da Montanha, logo após ali o Sermão da Montanha, que ele estava ali com uma grande multidão, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E todas aquelas pessoas comeram, e o dia estava acabando. O verso diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus com os discípulos para embarcar adiante para o outro lado. No verso 23 diz assim: e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, ou seja, ele despediu a multidão no finalzinho da tarde. Jesus passou o dia pregando, os discípulos passaram o dia ali com Jesus, e no final da tarde ele disse assim: discípulos, queridos, preciso que você pegue o barco e vá para o outro lado, vá para Cafarnaum, que eu vou ficar aqui orando. Essa foi a atitude de Jesus. Pediu para eles voltarem, irem sem Jesus. Vá na frente, eu vou ficar aqui.
E o interessante é que foi um dia de tanto poder, de tanto milagre, de tantas palavras bonitas, as bem-aventuranças, que os discípulos já estavam compelindo ali com a multidão para coroar Jesus como rei de Israel. Olha, esse tem que ser o nosso rei, vamos coroar, vamos fazer uma cerimônia, vamos aproveitar a multidão. E aí Jesus interrompe dele: antes de vocês fazerem qualquer coisa, vão logo na frente, que eu vou ficar aqui para orar com meu Pai, para falar com meu Pai. E Jesus ficou ali no monte para falar com Deus. E o texto, verso 24, mais adiante, vamos seguindo, diz assim: entretanto o barco estava longe, e eles foram, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Aqui diz que a quarta vigília da noite. Que hora aproximadamente é a quarta vigília da noite? Alguém sabe? Aqui diz que ao cair da tarde, Jesus despediu os discípulos, Então, por volta ali de 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Quando diz a quarta vigília da noite, trazendo para o horário de hoje, que a noite começa por volta das 18 horas, e cada vigília naquela época era 3 horas de vigília. Então a quarta vigília a gente pode contar de 18 horas até as 21 horas, uma vigília, de 21 horas até meia-noite a segunda vigília, de meia-noite até as 3 da manhã a terceira vigília, e de 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. Então uma viagem até Cafarnaum para atravessar o Mar da Galileia era em torno de 1 hora. Então eles saíram no pôr do sol e até 3 horas da manhã ainda estavam lá no mar agitado, levando o barco para um lado e para o outro com as ondas agitadas e o vento contrário. O tempo que eles deveriam passar era apenas 1 hora, já fazia quase 10 horas que eles estavam lá, lutando contra a maré, lutando contra a água, a noite toda. Já estava quase amanhecendo, não diz a hora exata, mas era entre 3 e 6 da manhã que eles ainda estavam lá. E aí Jesus diz, o verso 25 diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Os discípulos, ao ver Jesus de longe, não o reconheceram. E a primeira coisa que veio na sua mente foi pensar que seria um fantasma. E aí, quando a gente lê o texto, a gente fica dizendo: mas rapaz, o povo são muito medrosos. Achar logo que passou o dia com Jesus, e aí achar logo que é um fantasma. Mas vamos imaginar na pele dos discípulos. Eles saíram por volta das 6 horas da tarde e estavam até 3 da manhã lutando para chegar em um percurso que era apenas 1 hora. Já estavam exaustos, talvez de remar, de erguer cordas para as velas, para barrar o vento, e para vai para um lado e vai para o outro, e outro com o balde tirando água do barco, e outro mexendo no remo, e outro mexendo ali. Então, olha só o cansaço da noite inteira, você lutando pela sua vida, você já achar que vai morrer, pronto, aí chega alguém andando sobre a água. O que é que você vai pensar? E os discípulos ficaram aterrados de medo. Quando a Bíblia diz que eles ficaram aterrados de medo, quer dizer que eles ficaram amedrontados. É algo além do que o medo. Eles ficaram aterrados de medo, quer dizer que não era um medo comum. Porque quando a gente estuda sobre o medo, a gente consegue identificar o medo diferente do pavor. E eles estavam apavorados. O medo é um alerta do nosso emocional. O medo, quando a gente sente medo, a gente consegue ficar atento e alerta sobre qualquer coisa. Se você passa num lugar escuro, você já guarda o celular, você já se protege mais, você tem mais cuidado, você já fica mais alerta, porque alguém pode estar ali e machucar você, roubar seu celular, te assaltar. Então esse medo te protege, é um medo de alerta. Mas os discípulos não tinham esse medo, eles estavam apavorados. E o pavor, ele é um medo descontrolado. Quando a gente tem esse medo controlado, a pessoa não sabe o que fazer.
Se o pavor toma conta de uma pessoa, 4 coisas podem acontecer. Primeiro, desequilíbrio emocional. Isso aconteceu com os discípulos, eles ficaram desequilibrados emocionalmente. Eles não sabiam o que acreditar. Segundo, perda do raciocínio lógico. Eles poderiam ter, por exemplo, reconhecido as vestes de Jesus, a silhueta de Jesus. Rapaz, aquela silhueta parece com Jesus. Eles passaram um dia olhando para aquela figura. E quando a gente passa um dia olhando para uma figura, a gente começa a memorizar cada detalhe, cada silhueta, cada detalhe daquela pessoa. E mesmo no escuro, eles iriam identificar, se eles tivessem com a mente sã, que aquela silhueta era uma silhueta de Jesus. A silhueta que eu falo é quando a gente não enxerga o rosto de alguém, não enxerga, mas consegue enxergar ali o molde da pessoa, aquele corpo ali. Então, se eles tivessem sã consciência, só a silhueta era capaz de identificar Jesus, mas eles estavam apavorados. A terceira coisa que acontece quando temos pavor é a neutralização do potencial. Eu não sei, eu já citei esse exemplo aqui alguma vez, de quando a gente vai fazer uma prova ou algo muito importante e a gente fica apavorado e a gente esquece tudo que vai fazer na prova. Tudo que você estudou sumiu, deletou, acabou, porque você está com medo, e o medo faz com que o pavor faz com que neutralize o seu potencial. Quarto, delírio. O pavor causa delírio. Você começa a ver coisas que não existem. Os discípulos estavam já nesse estágio, já estavam com essas 4 ações, e ele chegou no delírio. Os discípulos chegaram a delirar. Por quê? Porque eles viram um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. O fantasma não existe. Esse tempo todo com Jesus, eles ainda acreditavam em fantasma, e talvez eles até estivessem vendo realmente o fantasma pelo pavor, pelo medo. Então, os discípulos estavam apavorados. Queridos, muitas vezes passamos por tanta tempestade em nossa vida que ficamos apavorados. Tempestade essa que é apenas um período curto. Achamos que é um período curto muitas vezes, mas esse período curto se transforma em um longo tempo. E que ficamos perguntando: Senhor, quando esse tempo vai acabar? Quando isso vai passar? Quando eu vou melhorar? Quando isso vai melhorar? O que vai acontecer depois? Muitas vezes passamos por tempestades. E não fazemos ideia de quando vamos sair dessa tempestade. E nesse processo, enquanto estamos nessa tempestade, a gente perde o raciocínio lógico, tem desequilíbrio emocional, neutraliza o nosso potencial e ainda deliramos. Isso acontece fisicamente, mas também acontece espiritualmente. Perdemos o potencial por medo, por não acreditar no que aprendemos sobre Jesus. Jonas, ele teve medo. Ele teve medo de uma situação. Quem conhece a história de Jonas sabe que Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. E ele teve medo e foi para onde? Para Tarsis, para outro lugar. E ele passou por uma tempestade. Ele teve que passar por uma tempestade. E a tempestade só foi cessada quando ele se jogou ao mar. Ele reconheceu o erro dele. Ele reconheceu que ele tinha desobedecido. E o interessante é que com a história de Jonas, a gente consegue entender uma coisa: que muitas tempestades que nós vivemos, a culpa é nossa. Precisamos reconhecer o nosso erro. Opa, eu estou passando por esse problema. Por quê? Será que é uma aprovação ou uma maldição? Será que é uma aprovação, é um teste, é culpa minha, é culpa de alguém, é momentâneo, é uma prova? Porque o que Jonas estava passando não era uma prova, era uma consequência.
E muitas vezes, tudo que passamos, a gente chega na igreja, Senhor, meus irmãos, eu estou passando por uma prova tão grande, e aí começa a pedir oração por essa prova, para Deus tirar essa prova, para Deus tirar esse empecilho, mas não é uma prova, é consequência daquilo que você fez, daquilo que você não conseguiu obedecer. E Jonas, ele percebeu quando já estava em alto mar, em uma grande tempestade. E quando ele viu que nada resolvia, ele lembrou que ele era o culpado. E quando você estiver numa tempestade que nada resolver, pense, reflita se algo que você está fazendo está certo ou errado, que Deus vai te dar a resposta. E o Espírito Santo vai dar alerta. Rapaz, sou eu mesmo, sou eu que estou errado, eu vou para o lado do barco para que os outros consigam se salvar. Se a gente não perceber isso a tempo, todos do barco vão afundar. E aí, entre o verso que eu queria falar para vocês aqui, João 16, verso 33. Vamos abrir? João 16, verso 33. Olha só, em meio a tanto problema, tanta coisa que nos acontece, Deus ele nos dá um verso maravilhoso como esse. João 16, verso 33. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passeis por aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esse verso, ele é um verso muito especial, porque Jesus ele dá uma promessa de que vai trazer paz, e ele, além da promessa, ele dá uma prova de que a paz existe. E que a paz é essa? É a paz que ele conquistou. Como é que ele conquistou? Vencendo. Jesus é o grande vencedor. Então, se você se preocupa que você não vai vencer, que você não vai ter paz, não se preocupe, porque Deus ele já venceu. Jesus enviou o seu Filho para vencer por nós. Ele já venceu e já conquistou essa paz. Essa paz está de graça para você. É uma paz dada de bandeja. Olha aqui, olha, você tem essa paz. Venha buscá-la. Essa é a paz que Cristo te oferece. Uma paz que é dada pela graça dele, pelo mérito dele, não pelo nosso. Lembre-se disso. Deus permite que você passe por tempestade, mas jamais permitirá que o seu barco afunde. Amém? Deus ele permite que passemos por tempestade, mas não que o barco afunde. O Espírito Santo está constantemente trabalhando em nossas vidas, para que, se for uma provação, que a gente consiga suportar. Se for uma consequência, que conseguimos detectar para pedir perdão e o barco não ser afundado. Os discípulos estavam apavorados e viram um fantasma. Todos estavam agitados, mas Jesus chegou calmamente e desafiou a lei da gravidade. Quando a gente chega nessa parte aqui, que Jesus desafiou a lei da gravidade andando sobre o mar, a gente pesquisando na ciência, pesquisando na física, a gente consegue ver que é impossível alguém andar sobre a água. Estudos, já foram feitos estudos e desenvolvidos alguns equipamentos que as pessoas andam, para andar sobre a água precisa dar uma certa velocidade enorme, para não dar tempo o pé afundar. As moléculas vão vibrar tão rápido ao ponto de a água ser firme o suficiente para ela pisar e não afundar. Mas essa velocidade teria que ser considerado o homem mais rápido do mundo, que vem nos quadrinhos, que é o Flash, né? Tem os quadrinhos no desenho, Flash, os meninos aí já devem conhecer o Flash. Pronto, só o Flash não sou reserva, é Flash que existe, né? Então, é impossível andar sobre o mar. E aí eles criaram alguns equipamentos que fazem uma miragem. O que é que acontece? Muitas vezes eu já vi colocar vidro, uma camada de vidro sobre a água, e eles andam lá na piscina e tal, e diz que está andando sobre a água, que fez um experimento, que deu certo e tal.
mas é impossível andar sobre a água. E Jesus desafiou a lei da gravidade. E o interessante é que a especialidade de Jesus é transformar o difícil em fácil, porque esse é apenas um dos milagres de Jesus. Quando a gente olha lá em Lucas 22, 51, a gente vê a história do soldado que quis prender Jesus, né? Como foi prender Jesus, e Pedro pegou a espada e fez o quê? Cortou a orelha dele. E esse milagre, Jesus fez um milagre em seguida. Jesus colocou a mão sobre a orelha dele e colocou de volta, curou ele, e a orelha ficou normal, sem cicatriz. Esse é um milagre que aparentemente as pessoas acham simples e veem assim: Jesus ressuscita mortos, por que não pode colocar a orelha no lugar, né? Mas cientistas foram analisar que é uma das cirurgias mais difíceis do mundo é colocar uma orelha de volta no lugar. Pelos tamanhos das cartilagens, o osso da orelha é um dos menores ossos do mundo, se encontra na orelha. Para se colocar uma orelha no lugar, ela ia ficar totalmente deformada, não vai ficar firme que nem a outra, que nem o outro lado. Uma vai ficar firme e a outra vai ficar deformada, não tem como segurar. A cirurgia não fica perfeita. Eles até podem tentar para você ter uma orelha, para você ter as duas orelhas, mas é uma cirurgia altamente específica, não é qualquer um que faz. E quando faz, não fica legal. E o interessante, sabe o que é? É que vai ficar cicatriz. E Jesus fez esse milagre sem deixar cicatriz. Porque Jesus é especialista em tornar o difícil em fácil. E aí, quando a gente passa por um problema, por uma tempestade, a gente esquece de colocar na mão desse Deus que torna as coisas difíceis, coisas fáceis. E queremos remar sozinho, passar pela tempestade sozinho. E aí não conseguimos. Só depois, quando não conseguimos, é que a gente lembra de orar e pedir: Senhor, acalma essa tempestade. E aí sabe o que ele diz? Era para ter pedido antes. Simples assim, era para ter pedido antes. Porque se pedires, eu farei. Outro milagre bastante interessante é o milagre do vinho. Jesus transforma a água em vinho. Em um casamento, Jesus percebeu que o vinho acabou, e aí a mãe de Jesus chegou: filho, por favor, ajude aqui um casal, eles vão passar vergonha, o vinho acabou. E aí Jesus pediu para encher os barris com água, orou ali naqueles barris, e eles se transformaram em vinho. A água transformou em vinho. E aí especialistas tentando entender como é que faz a água transformar em vinho, querendo compreender os milagres de Jesus, chegaram a uma conclusão: que precisaria construir um gerador termonuclear, uma máquina termonuclear, para esquentar as moléculas da água ao ponto de todas as moléculas se transformarem em vinho. E essa máquina precisaria de uma energia equivalente a 200 estrelas do tamanho do Sol, para poder que essa máquina funcionasse. Ou seja, é impossível, porque o Sol é muitas vezes maior do que a Terra. A Terra não suporta a energia do tamanho do Sol. Imagina de 200 Sol. Cientistas chegaram a essa conclusão. E aí, o que é que eu estou querendo chegar com essas pesquisas? Estou querendo dizer que o homem tenta entender os milagres de Deus. O homem tenta estudar o que Deus faz. As histórias que a gente vê, o homem tenta entender, tenta estudar, tenta compreender, tenta achar um jeito de replicar, tenta achar um jeito de conseguir aquilo ali sozinho. E muitas vezes a gente tem seguido esse ritmo, tentar fazer as coisas sozinhos, tentar fazer as coisas do nosso jeito, eu consigo isso aqui, eu estou passando por esse problema, eu resolvo. Muitas vezes estamos passando por uma tempestade tão intensa e achamos que é algo simples. Só percebemos que é intensa quando a gente olha para trás e vê que não tem como voltar.
E aí vê que já é tarde, eu já cheguei no fundo, eu já cheguei no meio, eu tenho que ir para frente agora. Quando percebemos que estamos sozinhos, quando percebemos que estamos em alto mar, quando percebemos que o barco está perto de afundar, aí lembramos que existe um Deus que pode nos salvar. Mas Deus tem uma paz disponível agora para você. Deus tem uma paz disponível a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar. Só precisa você pedir. Quando começar a chover, chuvas de tempestade em sua vida, já lembre: Senhor, vem aqui, eu quero a tua paz. Acalma essa tempestade que está chegando, porque antes que ela chegue, Ele vai erguer a mão sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre você, e vai cessar a tempestade. Ele vai cessar os problemas que te rodeiam. Ele vai cessar, vai te dar coragem, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar motivação. E não importa o que seja cometido a você, Deus vai te dar forças para suportar. Não importa o que seja. Se seja no trabalho, se seja na escola, na faculdade, não importa. Deus é especialista em transformar o difícil em fácil. Eu tenho um testemunho para contar. E é a primeira vez que eu estou contando ele. Não é fácil, mas há um tempo atrás eu tive um problema de saúde. E esse problema de saúde foi uma tempestade enorme em minha vida. Uma tempestade grande. Eu nunca passei por tamanha tempestade. Esse problema de saúde é um problema psicológico. E eu acho interessante porque as pessoas só dão atenção a doenças psicológicas quando tem. Porque quando não tem, são taxadas como pessoa fraca, pessoas sem Deus, pessoas fracas, né? Que não consideram aquilo uma doença. Mas já foi testado, comprovado que depressão, ansiedade, vários problemas mentais e psicológicos é uma doença que você não escolhe. Você não se aproxima porque quer, você não tem aquilo porque quer. Mas sim uma doença como uma gripe, como um vírus que vai se desenvolvendo em você, ao ponto de você só perceber quando você já tiver ela. E eu passei por essa doença. E a sensação de estar com uma doença psicológica é de ser abandonado. Quando você começa com ansiedade, eu não sei se cheguei a ter depressão, mas quando os quadros de ansiedade e depressão, a primeira coisa que pensamos é que somos abandonados, que ninguém lembra de você, que ninguém está cuidando de você. E quem me conhece sabe que eu cresci na igreja e jamais pensaria em passar por algo assim. Ajudei várias crianças e adolescentes a passar por isso, no Clube Desbravador, como diretor regional, distrital, diretor jovem. Passei por ajudar várias pessoas com problemas assim. E um dia eu tive esse problema. E quando eu me senti sozinho, eu pedi para Deus acalmar a minha tempestade. Eu falei com Deus, e Deus acalmou a minha tempestade. Deus enviou um anjo em minha vida. Eu passei em frente a uma clínica, fui atendido, ela abriu os meus olhos, ela me tratou super bem, e eu vi a presença de Deus naquela médica, naquela especialista. Eu consegui seguir com o meu tratamento, fui diagnosticado com TDAH, faço o tratamento, me sinto super bem, mas eu passei por uma tempestade tão grande que eu achava que ela não ia parar. E eu passei 5 meses lutando. Só que tem um personagem bíblico que também passou por uma tempestade parecida. E ao estudar esse personagem, me ajudou muito na minha trajetória.
E esse personagem é Elias. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis 19. Vamos abrir aí, 1 Reis 19. 1 Reis 19, verso de 1 a 4. Amém? Diz assim, Acabe era um rei naquela época, certo? Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhes: faça-me os deuses como lhe aproveu. Se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Só até aí, quando eu li essa história, eu lembrei de algo, que eu não sou mais forte que Elias. Eu não estou isento de passar por problemas que o próprio profeta passou. Elias sentiu medo. Elias sentiu medo e diz assim: Elias levantou-se para salvar a sua vida. E foi para onde? Elias fez o quê? Elias fugiu. Elias, um profeta de Deus que orava: Senhor, chova, e chovia. Senhor, pare de chover, e parava. E ele agora sentiu medo e fugiu. Outra coisa que me deixou intrigado, sabe o que é? É que no verso 3 diz assim: e ali deixou o seu moço. Ou seja, ele tinha uma responsabilidade como líder. Alguém tinha ele como um líder, como um profeta, como um mestre, e ele o abandonou, ele o deixou de lado. Ele deixou ali a deriva um moço, um rapaz que tinha ele como um profeta, alguém de Deus, e ele simplesmente fugiu para uma caverna, se isolou do mundo, porque estava com medo. Quando um psiquiatra leu o texto do capítulo 19 inteiro, o psiquiatra ele tem uma tabela com as características de pessoas que sofrem de depressão. E ao ler esse capítulo 19, foi diagnosticado que Elias passou por um período de depressão. Por temer a sua vida, ele fugiu e pediu até a morte. Só que o mais interessante de tudo isso, a gente fica pensando: um profeta enviado de Deus, um mensageiro de Deus, que orava e suas orações eram atendidas, se passou por isso, por que estamos dizendo que passaram? E isso me deu uma tranquilidade, me ajudou a lidar com os meus problemas. E sabe o que acontece? Muitas vezes passamos por problemas e queremos fugir, procurar caverna para nos refugiar, procurar lugares que a gente se sente calmo, lugares que a gente sente paz, lugares que a gente sente bem, que a gente não quer que a nossa mente esteja funcionando, que a gente não quer que a nossa mente esteja em constante pressão, e a gente procura lugares assim. Mas Elias não ficou lá. Elias não ficou assim para sempre.
Elias não perdeu a sua vida. Elias não se suicidou. Elias não aconteceu nada disso com Elias. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele se levantou, fez outro discípulo, fez outro líder, e ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. E sabe o que é que os profetas seguintes diz que nesse tempo Deus enviará Elias para salvar o povo, para enviar mensagem para o povo, e esses Elias somos nós. E encaixa tão bem nesse período, num período que depressão, ansiedade é tão comum, em que várias pessoas têm problemas psicológicos, que várias pessoas estão passando por problemas constantemente e que não sabem o que fazer, mas Deus já mandou Elias, e você é um Elias. Não importa se você passa por um problema X ou Y, Deus vai te reerguer assim como ergueu Elias. Não importa se você era uma profetisa que orava e a chuva vinha, que orava e a chuva parava, mas Deus te considera um Elias para esse mundo. E não importa qual a tempestade que você esteja passando, mas essa tempestade vai ser cessada quando você orar e pedir a proteção de Deus. Porque Deus, Ele dá o argumento, dá a força, dá o poder, dá tudo que você precisa para que a chuva passe, para que a tempestade cesse e o seu barco chegue ao outro lado em paz. Bem? E uma regra para isso, querido, sabe o que é? Fortalecer a nossa fé. Uma coisa que nunca você deve parar de fazer, porque mesmo que você esteja doente, sem andar, sem falar, sem ouvir ou sem ver, qualquer enfermidade, qualquer deficiência, você consegue aumentar a sua fé. É algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode impedir de você desenvolver a sua fé. A sua fé precisa ser desenvolvida a cada dia. Por que Deus permite os problemas? Sabe por que Deus permite os problemas? É muito simples. Moisés viu mais Deus no palácio do que no deserto. Na noite mais escura é quando conseguimos ver as estrelas. Deus permite os problemas para que a luz dele seja evidência na sua vida, para que você consiga enxergar de longe o Deus que está te esperando, o Deus que quer trazer uma paz para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, para a sua casa. E tem uma coisa que ajuda muito em trazer paz, eu já falei aqui em outros momentos: ore em todos os cômodos de sua casa. Comece pelo portão. Senhor, abençoe o terraço da minha casa, essa entrada, esse pedacinho aqui que leva sol e chuva. Não deixe nenhum mal passar por esse portão. Entre na porta da sala, ore novamente. Entre no quarto, ore. Entre no banheiro, ore. Entre na área de serviço, ore. Na despensa, todos os lugares da sua casa, ore. Sabe o que é que o inimigo vê? Quando olha para a casa de alguém que ora, ele vê um escudo por fora, assim, ó, protegendo aquela casa. É isso que o inimigo vê. E esse escudo é o escudo de Deus, é o escudo da fé. É Deus que nos dá proteção. Vamos ler mais um texto que diz assim. Vamos ler. Está lá em João 14, verso 27. João 14, verso 27. João 14, verso 27 diz assim: todos encontraram? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus deixa uma paz para você. Lembrando que não é aquela paz da chácara de 50 por 50 que tem uma casa ou uma piscina. Não é essa paz que Deus quer te dar. Deus não quer te dar uma paz
apenas com os sons dos passarinhos e o vento batendo nas árvores. Essa é a paz que o mundo tem oferecido hoje. Um lugar de paz, um campinho, uma chácara, um sítio. A paz que Deus quer te dar é uma paz eterna. É uma paz que nunca vai acabar, que vai inundar o seu coração. E você sempre vai ter ela em sua vida. Amém? Amém. Agora, eu convido você a ficar de pé para a gente cantar um hino. Eu tenho paz. Arautos do Rei. Medite na letra desse hino e vamos orar todos os dias para que tenhamos essa paz que Cristo quer nos dar. Amém? Vamos ouvir. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando estás tu, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor.
nós estamos refugiados de um Deus que nos dá essa paz. Amém? Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, somente prostrada, para te agradecer, Senhor, por essa disponibilidade de nos abraçar, nos segurar pela mão, nos dar aconchego e nos dar essa paz que só o Senhor pode dar. Uma paz que não conseguimos imaginar, mensurar, medir, uma paz eterna. Somos gratos, Senhor, por mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao deserto, o Senhor estende sua mão para nos dar essa paz. Nos dá força, Senhor, para suportar essas tempestades, os obstáculos, porque queremos ter sempre essa paz que só o Senhor pode dar. Nos traz alívio, alivia a nossa dor, a nossa angústia, problemas que achamos que não conseguimos resolver, nos ajuda a resolver, Senhor. Limpa o nosso coração, nossa mente de qualquer maldade, para que a sua força venha se levantar no meio do nosso corpo, que venha encher o nosso corpo do Espírito Santo, do teu poder, para que cada pessoa aqui seja um instrumento teu na vida de outra pessoa, para que a gente venha oferecer essa paz para outro, para que essa paz venha ser um canal de bênção para levar a paz para outras pessoas. Pedimos, Senhor, teu auxílio, a tua paz. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe.